Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Bom dia, galerinha. Tô aqui para gravar o nosso vídeo de Dica do Prof. Hoje é dia 1º de maio, Dia dos Trabalhadores, data importante, né? Representa a luta dessa classe fundamental para a sociedade. Turminha, vou dar aqui a nossa dica, né? Vou trazer as dicas do Prof de hoje para ajudar vocês na preparação da avaliação. Antes de tudo, a galerinha do 6º ano B, eu tive oportunidade de me encontrar com eles na segunda-feira, né, dessa semana que foi curta, e fiz a correção da atividade de revisão lá. A turminha do 6º A, eu não vou me encontrar com vocês antes da prova, velho. Sofram de saudade. Mas eu vou colocar a correção nos comentários. Como foi uma atividade de múltipla escolha, então vai ser muito tranquilo. Você vai poder verificar se você acertou. E caso você tenha errado, volta lá no livro, dá uma olhada. Se tiver dúvida, pode me mandar pergunta também. Eu me lembro que na atividade de casa, né, eu enviei 2 links para você poder jogar, rapaz, game, joguinhos massa demais. E eu espero que você tenha se divertido, porque ali, além de jogar, você aprendeu, porque eles estão tratando de regra de acentuação. Bom, vamos para a prova. E jogue mais, tá, gente? Pode continuar brincando ali, olha o professor incentivando o aluno a jogar. Mas é porque é jogo de língua portuguesa e aí eu curto. Olha aqui. A nossa avaliação, ela começa com uma música, mas ela é maravilhosa. Eu adoro essa música, adoro esse cantor e compositor. Vocês escutam um pouco, porque ele já é um pouquinho mais antigo. Mas acho que ele é sempre atual, né? Um grande escritor, cara maravilhoso. E a música tem algumas características bem específicas. Então foi uma arte assim muito bem elaborada, por isso que ele é tão bom. A primeira pergunta é de interpretação. Então, leia a letra da música com muita atenção e você vai responder essa pergunta aqui com extrema facilidade, porque ela te traz elementos que te possibilitam chegar à conclusão. Aí você vai marcar a alternativa que você considerar correta. A número 2, ela fala de uma característica específica dessa música. Eu vou ler as opções. Vou ler. Gente, eu tô chutando balde, tô dando a resposta mesmo, né? Tá vendo que vale a pena assistir? A letra A tá falando assim: acentuamos os monossílabos tônicos terminados em A, E, O e os ditongos abertos EL, E e O. Se for essa a resposta, você marca. A letra B tá escrito assim: acentuamos as oxítonas, aí você sabe, você gosta, né? Terminadas em A, E, O, em, ens. E os ditongos abertos, O, E, El. A letra C está falando que acentuamos as letras I e U dos hiatos. E ainda traz, exceto quando vem antes de NH. E a letra D está escrita assim: acentuamos todas as proparoxítonas. Agora o que está sendo perguntado é com você. E você vai marcar a resposta correta. Galerinha, para as questões de número 3 e de número 4, eu coloquei uma tirinha e ela é interessante, porque ela nos mostra a importância da acentuação. Aliás, o humor da tira se dá em torno disso, né? Uma palavra que precisa ser acentuada, senão dá problema, senão o nome não fica legal, não. Quando você responder, quero que você se lembre dessa dica do prof. Nossa, o professor deu resposta. As questões de número 5, de número 6 e de número 7, ponto de graça, né, gente? Elas são sobre o livro Crescer é uma Aventura. História espetacular, uma aventura mesmo de um menino, protagonista, que começa, né? Ele é bem tumulto naquele começo, ele não é exemplo, não era um menino bacana. Mas a avó dele acabou tendo que pedir ajuda para uma tia, que era historiadora, morava em Florianópolis. Essa tia levou o Alberto, né, que é esse protagonista, para morar com ela. Ele não gostou da ideia, não, porque era interior, não tinha toda aquela agitação que ele gostava. Ele morava em Brasília com a avó, e então a vida ia ser muito diferente para ele. Bom, eu não sei se na sequência da história ele começa a gostar, eu não sei se ele continua desejando voltar para Brasília e viver aquela vida agitada e perigosíssima que ele vivia, né?
eu sei que aparece aí, nossa, muita coisa legal. Eles viajam para muitos países da América do Sul e a gente acaba conhecendo elementos importantes aí da cultura, né, desse continente maravilhoso. Então, a questão de número 5 é sobre isso, a de número 6 também. Inclusive, a de número 6 está aqui falando sobre um jogo, mais uma vez game aí, chama The Treasury of Montezuma, porque esse tal de Montezuma, não aparece esse nome na história, não. Não aparece, mas esse tal de Montezuma era um pirata, né? E ele assaltava os navios e juntava esse tesouro. Esse tesouro ficou desaparecido. Será que esse tal de Montezuma é um camarada que aparece aí na história? Só que na nossa história, escrita pela Rosana Bond, aparece com um nome diferente? Não tá muito parecido isso, hein? Foi lá no ano de 1520 que esse tal de Montezuma viveu. Mas quem vai me responder tudo aí é você, porque é você que vai fazer a prova, velho. E certamente vai arrebentar. Para a questão de número 7, essa eu não vou nem falar nada, porque essa eu Marco Túlio já deu resposta. Ei, Marco Túlio, o cara é fera, rapaz, já deu resposta para vocês na prova de português, cara, professor de geografia. Não sei o que tem a ver uma coisa com a outra. Olha bem, para a questão seguinte, para as duas questões seguintes, né, tem um poema, e é da Rosana Murray. Eu adoro a Rosana Murray, sou fãzaço dela. Inclusive, é um dos livros que nós vamos ler nesse trimestre, que é o Fruta no Ponto. A gente vai fazer não posso falar, é surpresa, eita trem. Mas vai ser coisa legal, vocês vão curtir. E aí, tem até um desenho de um balaio, tô dando dica demais. O poema da Rosana Murray apresenta a felicidade nas coisas mais simples. Tô lendo a pergunta. Lançando mão de elementos fantasiosos, ela apresenta um mundo que certamente é bonito e gostoso de se viver. Esse poema deve ser muito bonito. A questão de número 8 nos traz uma pergunta de interpretação. Você vai ter que entender o porquê duas palavrinhas foram escritas no texto do jeito que foram escritas. Mas tem toda uma lógica para isso. Lendo com atenção mesmo, você vai acertar. E para a questão de número 9, tem ali pergunta de acentuação. Nossa, então o capítulo 7 do livro veio com força nessa prova, hein? Vai valer a pena estudar. Tem coisa no caderno também, tem muito exercício. A questão final, as duas questões finais, número 9 e número 10. Elas estão lá no capítulo 6 do nosso livro. E eu vou começar lendo a pergunta para vocês. Nos nossos estudos sobre as relações entre as palavras, aprendemos sobre hipônimos e hiperônimos. Olha o que eu coloquei na prova. A dica do prof, essa lá na sala de aula, sobre esse assunto foi de que hiper representa muito. Portanto, hiperônimo é aquela palavra macro que dentro dela é incluído um grupo de outras palavras. Eu vou dar um exemplo, vou até olhar na prova, se eu não estou dando exemplo da prova, então eu vou falar aqui. Um hiperônimo, frutas. Hipônimo, referente a frutas. Maçã, laranja, banana. Todas essas três são frutas. Frutas é hiperônimo. Maçã, banana e laranja, hipônimo. Mas está no livro e está no caderno. Para a questão final tem uma tirinha. E nessa tirinha, a questão das palavras homônimas, ela é fundamental para a sua compreensão. Portanto, volte lá no seu livro, no capítulo 6, e estude sobre as palavras homônimas, sobre as palavras parônimas, porque isso cai na prova. Eu não preciso nem dizer que vai ser fundamental para você estudar os sinônimos e os antônimos, mas isso é muito fácil, né, velho? Seja sincero comigo. Isso você já sabe, mas dá uma estudada. Sabe o que eu fiz? Em homenagem, deixa eu ver, em homenagem ao Tiaguinho, em homenagem a Isadora, a minha filha, em homenagem ao Pedro Abreu. Cara, eu tô de boné, que é homenagem ao Miguel Ruiz. Miguel, meu boné é mais top que o seu. E eu acho que você esqueceu o seu boné lá de novo. Eu vi um boné parecido com o seu, depois vai lá no Achar Desperdício. É dia de futebol, né? Vai jogar a bola, deixa o boné. Meus queridos, homenagem à turma toda, velho. Essas duas turmas são maravilhosas. Olha só, coloquei uma questão bônus. Se você errar uma questão da prova e acertar a questão bônus, cara, vai tirar total do mesmo jeito. Olha que massa, uma chance a mais para você.
E para essa questão bônus, sabe o que você vai ter que estudar? As dicas do prof. Eu te peço, e você sempre anota no seu caderno, de trás para frente, tá lá no final do seu caderno, na última página. É só você ir lá e vai olhando. Tem algumas dicas, eu me lembro, coloquei dicas sobre a palavra acender, escrita com C, e acender com SC, concerto com S, concerto com C. Palavra misto. Coloquei dica do prof sobre numeral. Por exemplo, se você for à padaria comprar mussarela, que está lá na dica do prof também, essa palavra inclusive, e você vai comprar mussarela. Aí você diz assim, quero 200 gramas de mussarela. Tem gente que fala errado, fala sobre gramado, né? Gramínea de jardim, e fala 200 gramas. Não, nós do sexto ano falamos 200 gramas, porque é assim que se fala. E tá tudo na dica, né, velho? Tem as dicas do prof, não deixe de estudar, porque a questão bônus é sobre ela. Combinado? Queridos, um ótimo feriado para vocês. Segunda-feira eu tô aí. E ó, na sequência, fique ligado, porque vai estar lá nos comentários a correção da tarefa de casa de revisão, que é questão de múltipla escolha, as respostas estarão lá. Combinado? Bom final de semana, turminha. Bye, bye e tchau, tchau, tchau.